É um dos mais veteranos profissionais da Rádio Pública Portuguesa. Aos 66 anos de idade e mais de 40 de profissão, Armando Carvalhedo realiza e apresenta desde 1996 o Viva a Música, um marco na programação da Antena 1 e não só. Muito bem-vindo, meu querido Armando. Oficialmente não devias estar reformado a esta hora? De facto, deveria e até já me convidaram para me reformar. Mas presumo que sejas contra aquelas reformas compulsivas aos 65. Aos 65 é como se estivéssemos com os pés para a cova. Completamente. Bom dia, Germano. Boa noite ou boa tarde, sabes como é que é? Ouvintes, pois, conforme o horário Agora, que e a latitude estiverem a ouvir. É mesmo isso. Muito obrigado por teres tido a paciência para me convidar para estar aqui Para contigo. já não é paciência, é um grande gosto e acho que era até uma lacuna que eu já devia ter preenchido há muito tempo. Muito obrigado. Então não estás reformado, nem pensas fazê-lo brevemente? Não, de facto não, porque a minha relação com a rádio não é uma relação meramente funcional. Costumo dizer, e digo com grande convicção, que a rádio para mim é uma paixão, sabes? Tinha eu 13, 14 anos. Gostava de estudar à noite e tinha como companhia a rádio. E ouvi... Isto é em Setúbal. Em Setúbal, em Setúbal, tu és satino. Não, eu sou de Lisboa. És de Lisboa. Exilado. Devido a razões de ordem familiar, enfim, o meu pai, na altura, trabalhava em Setúbal e vivi lá há alguns anos. E nessa altura, por coisas que eu fui ouvindo na rádio, escolhi ser um dia também um daqueles que estava do outro lado a falar com quem estava O que é que te fascinava nessa altura? Fascinava-me a comunicação e a capacidade de me transmitirem imagens que eu podia imaginar, porque naturalmente... Em pensamento. Exatamente. E a forma subtil como algumas coisas importantes iam sendo ditas e a maneira, muitas vezes, quase artesanal que alguns companheiros desse tempo, lembro-me do João Paulo Guerra, lembro-me do Rui Pedro, lembro-me de uma série de profissionais de rádio, do Alfredo Alvela também, que faziam coisas absolutamente fantásticas. Cujas reportagens, aliás, ficaram eternizadas, sobretudo aquela do 25 de Abril, em várias gravações. É verdade que sim. Foi um tempo em que grandes profissionais de rádio, na altura a iniciarem-se na profissão, me disseram, pelo seu trabalho, que este era o caminho que eu haveria de seguir. E consegui. E, de facto, todos esses nomes que hoje, a maior parte deles já estão retirados, o João Paulo Guerra é o nosso provedor aqui do ouvinte. Tu, em Setúbal, ouvias sobretudo o que é na rádio? Ouvia muito a rádio comercial, alguma rádio Renascença. A rádio comercial não existia nessa altura, era o Rádio Clube Português, não é? Hoje, a rádio comercial, o Rádio Clube Português, a rádio Renascença, procurava, nem sempre com grande sucesso, ouvir as rádios piratas, que na altura davam os primeiros passos, mas as condições de escuta nem sempre eram famosas. Mas eram muito pequeninas as rádios, não eram minhoquinhas. Sim, mas olha que a partir do Mar do Norte, algumas estações que nessa altura começaram a operar revolucionaram completamente a forma de comunicar com os ouvintes, nomeadamente a maneira como apresentavam música e o tipo de música que apresentavam. E tudo isso me fascinava imenso, ao ponto de, com um grupo de colegas da altura, de liceu, ter fundado uma rádio pirata, eu também. O Rádio Clube de Alcácer do Sal, que é uma coisa impensável. Estamos a falar, Armando, vamos falar em que ano? Isto em 66. Portanto, há pouco mais de 50 anos. Exatamente. Qual era a parte artesanal, a parte técnica que vocês utilizavam? Tudo é muito simples de contar. Havia um companheiro, meu colega, que era um apaixonado pelas coisas da eletrónica e que assinava uma revista inglesa
nesta área, que trazia anúncios de kits, através dos quais se conseguia construir um emissor de FM. Ele era de Alcácer do Sal, portanto passava os fins de semana lá, estudava durante a semana em Setúbal. E um dia chegou e disse, olha, vou fazer um emissor de FM. Eu e mais alguns colegas disseram, pois, com certeza que sim, depois a gente fala nisso. E o que é facto é que um mês depois ele tinha conseguido construir um emissor de FM, tinha mandado vir o kit de Londres, enfim, tinha posto aquilo a funcionar e depois havia que lhe dar conteúdo. E eu fui um dos que comecei a gravar um programa, a emissão só durava de sábado à noite de domingo, que era quando lá estava, e podia ligar à aparelhagem. Em casa? Em casa, sim. E foi assim que comecei, na altura, a brincar à rádio, mas... Uma brincadeira que depois teve lives de seriedade. Sim, e de tal maneira sério que fizemos uma entrevista ao José Afonso, ele tinha regressado há pouco tempo de Moçambique. Ele dava aos miúdos mesmo para uma rádio pirata? Deu-me uma entrevista, a mim e a mais 2 companheiros, numa altura particularmente difícil da vida dele. Se calhar não tinha espaço nas outras rádios. Nas rádios nacionais é evidente que não. E viu ali uma boa oportunidade para falar connosco. Dizia eu que ele vivia, na altura, com dificuldades muito grandes. Lembro-me dele nos ter recebido, ter convidado-nos a entrar, evidentemente, e disse, vou tomar um pequeno almoço, vou beber uma chama de café e comer 2 bolachas Maria. Lamento muito não vos poder convidar, porque se vos der bolachas, alguém cá em casa vai deixar de as comer. E deu-nos uma entrevista muito, muito interessante. Pela primeira vez ouvi o chamaram um dia Cigano e Maltês, Menino não és bom risco, que ele cantou para nós, acompanhantes à viola, coisa que ele não gostava particularmente, num registro que eu tenho pena de ter perdido. É isso mesmo que eu ia perguntar. Perdeu-se completamente. Já fiz muitos esforços para ver se haverá uma cassete perdida, algures num canto da sala de alguém que tivesse participado nesta... Se calhar ainda existe, ou alguma fita magnética daquelas bobinas. Não foi... Nós trabalhávamos com um gravador de cassetes, que era uma coisa... enfim, uns pequenos caixotes retangulares, eram uns Philips. Pesadões? Exatamente. Eu apanhei isso no início da profissão. Portanto, aqui as coisas não eram editadas, não eram montadas. Foi gravado, foi transmitido. Exatamente. E houve alguém que não gostou, nomeadamente a PID. A PID ouviu. A PID ouvia tudo. Nós é que muitas vezes temos a ilusão que eles não eram assim tão maus como ouviu. E de tal maneira ouviu que no fim de semana a seguir à entrevista ter sido posta no ar, os serviços radioelétricos, que eram na altura quem controlava o espectro radiofónico português, das frequências, e geria as frequências, foi a Alcácer do Sal, com a PID naturalmente, descobriram um sítio onde estava o tal emissor de FM, claro que ficaram imediatamente com ele, e eu e outros fomos chamados depois à sede da PID, em Setúbal. O chefe da PID era pai de um colega nosso, que andava no liceu connosco. Mas nem isso vos safou. Não. E foi uma situação para miúdos com 15, 16 anos, aquilo foi um terror, como se pode. Porque eram ligações comunistas de esquerda, não é? Claro. Ele perguntava, mas porquê que quiseram entrevistar o José Afonso? E nós fizemos a figura um bocado de salões. Bem, a nossa vontade era entrevistar a Amália Rodrigues, mas é em Lisboa, e nós não podemos ir a Lisboa entrevistar a Amália Rodrigues. E lembrámos do José Afonso, como estava aqui assim ao pé. À mão de semear. Foi por isso, enfim, foi uma situação que tem tanto de aterradora para miúdos, que era aquilo que nós éramos, como de caricata, tentar dizer
ao senhor que não havia ali nenhuma intenção de fazer a revolução, nem nada que se parecesse. Pelo menos naquele ano. Pelo menos naquele ano. Olha, isso acordou-te um bocadinho para a política da altura ou manteve? Não, já sabes que as pessoas com quem eu me relacionava, enfim, de uma forma não necessariamente muito profunda, mas falávamos muito da situação, nomeadamente eu nunca tinha saído para o estrangeiro, um dos nossos amigos da altura já tinha ido a Londres por 2 vezes, porque tinha lá familiares, e dizia-nos coisas que para nós eram impensáveis, da liberdade que se respirava, do Speaker's Corner no Hyde Park, onde as pessoas iam e falavam do que queriam. Exatamente, livremente. Isso para nós era uma coisa que era quase do campo da ficção. Porque vocês sabiam, mesmo no íntimo, que não poderiam passar determinada fronteira. Evidente, evidente. Tínhamos essa consciência, como tivemos consciência que aquilo do José Afonso, enfim, tivemos a ilusão que ia passar despercebido. Quase que ninguém ouvia. Pois, pode ser que ninguém ouça, que ninguém dê por isso. Ainda por cima em Alcácer do Sal, o raio de ação do emissor era relativamente reduzido, portanto podia ser que aquilo passasse. Não passou, mas isto para te dizer que na altura falávamos disso. Havia uma coisa que nos atormentava muito, que era desde logo a iminência de, mais ano menos ano, estarmos a andar para a África, para a guerra. Isso era uma coisa que a minha geração viveu de uma forma muito intensa, porque era... Mais 4 ou 5 anos. Exatamente, exatamente. Era um papão que pairava sobre nós, e tanto mais que um amigo nosso, na altura mais velho que nós, foi para a tropa e foi mobilizado para a Guiné e decidiu não ir para a Guiné. Deu-se como refratário. Exatamente, em vez de Bissau, foi para Paris. Ele já estava mobilizado, já tinha o curso feito, estava tudo preparado para ele ir para a Guiné. E é curioso, porque ele disse, recebia-se uns dinheiros antes do embarque, ajudas de não sei o quê, e ele, quando lhe estavam a pagar, terá dito ao sargento da companhia: olha, que está-me a pagar este dinheiro, mas eu não vou. E o sargento riu-se muito. Nem acreditou. E ele não acreditou. E ele, com esse dinheiro, arranjou maneira de pagar a quem o ajudou. O levasse para Paris, onde viveu muitos anos, regressou depois do 25 de Abril. Olha, essa tua primeira aventura radiofónica terminou ali. Terminou ali, completamente. Então quando é que depois retomas o fio à meada? Exatamente na tropa. Acabei de falar na tropa. Então foste mobilizado, mas não para a África? Fui para a África. Chegaste a estar em África? Sim, na Guiné. Tive 6 meses numa zona terrível. Parte dela acabou por ser ocupada pelo PAIGC ainda antes do 25 de Abril. Estamos a falar em 73? 73, 74. 73, não, 71, 73. Então tu eras muito novo, tinhas 19 anos. Eu tenho esta sorte, eu faço anos no final do mês de dezembro, portanto, fiz 20 anos no dia 30 de dezembro e no dia 11 de janeiro estava a entrar para a tropa. Com os 20 aninhos feitos. Exatamente, acabados de fazer. Daí ter ido, enfim, para a Guiné, de onde vim ainda com 22 anos. Ainda vim fazer 23 a Portugal. Aqui em Portugal. Mas, dizia-te, eu tive 6 meses numa zona terrível, com experiências de guerra terríveis, com momentos de pavor, de verdadeiro pavor, porque diz-se que o medo não nos impede de respondermos. Eu creio que é verdade, mas pior que o medo é não haver diretivas concretas sobre o que fazer perante determinadas situações. E isso faltava muito, senti muito isso, nos 6 meses que estive no sul da Guiné, em Gadamel. Depois, quando cheguei à Guiné, sabia que havia uma coisa lá que era o Programa das Forças Armadas, já não sei quem é que me disse, e antes de ir para o mato, para a guerra, fui lá bater à porta: olha, gostava de trabalhar na rádio. Então, não era o Alerta Já?
Não era. Isso era outro programa. Chamava-se Programa das Forças Armadas. O Alerta Está era feito aqui em Lisboa e creio também que em Luanda, creio. Portanto, eram os programas gravados aqui para lá. Sim. O Programa das Forças Armadas. Eram 3 períodos horários que nós tínhamos que eram feitos em direto. Era o Programa das Forças Armadas, PFA, que o pessoal da tropa conhecia como Pifas. De resto, a origem é um boneco muito engraçado, de um repórter de camuflado, que era muito popular na altura. E o programa tinha, de facto, uma grande audiência. Sabíamos isso pelo volume imenso de correspondência que recebíamos. E, por outro lado, porque os períodos de emissão do PFA contrastavam, francamente, com a emissora oficial da Guiné, que tinha a sua programação própria, muito na linha da emissora nacional, e nós cobrávamos ali uma série de coisas, porque era tudo gente muito nova, e tocávamos música que enfim, a emissora oficial não passava. Havia, na altura, a liberdade para escolhermos alguma música portuguesa que de todo não passava na emissora nacional, nem na emissora oficial da Guiné, tão pouco nas outras estações privadas, ou se passava muito pouco, e nós lá íamos passando umas coisas. De onde é que vinham os discos? Eram quase clandestinos? Não, eram comprados por... Todos os que trabalhavam no programa das Forças Armadas tinham o compromisso de, quando vinham de férias, fazer o circuito das discotecas e abasteciam-se. E ver o que havia. E era assim que esses discos nos iam chegando. Há um episódio muito interessante com um disco de Zé Mário Branco. Nós ouvíamos os discos, bem, esta a gente pode passar, esta é melhor não, e íamos assinalando. E como a mim estrear no programa à noite, o disco do Zé Mário Branco. E enganei-me na escolha das faixas. Estamos ainda no tempo do vinil, e admitamos, eu já não me lembro, mas admitamos, a faixa 5 não passa, mas pode passar a 6. E eu, ao acertar o disco, acertei a faixa que não podíamos passar. Qual era o tema? Casa comigo, Marta, tenho roupa a passajar, faço-te rainha dos pacóvios, dá quem dá além mar, dizia-se a dada altura. Cansei de andar. Foi para o ar, o responsável pelo PFA, na altura, telefonou-me, o que é que tu estás a passar? E tal. Pois é, olha, foi um engano, vamos ver, pode ser que passe. E passou mal, porque o programa das Forças Armadas ficava numa avenida, no princípio de uma avenida, que tinha no outro extremo o centro da PIDE, da então chamada Direção-Geral de Segurança. Portanto, não era muito longe. Não era muito longe. E o responsável pela PIDE, todos os dias, fazia o percurso, não sei, de casa, certamente, passava à porta do programa das Forças Armadas para ir para aquilo que ele considerava ser o seu trabalho em defesa da nação. E de manhã, enfim, tudo isto ocupa muito tempo, mas é interessante. Nós tomávamos um pequeno almoço no programa das Forças Armadas, num pequeno bar, e depois estávamos ali um bocadinho à porta antes de começarmos a trabalhar. E habitualmente víamos passar o senhor inspetor, que lá ia para a sede da DGS em Bissau. E ele, no dia a seguir, passa, cumprimenta-nos, bom dia e tal, coisas de circunstância, e diz assim: é preciso ter cuidado com a música, senão qualquer dia sou obrigado a reprimir. Ha, 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 ha. E um capitão que estava connosco, sabendo que havia más relações entre aquele inspetor e o general Spínola, respondeu-lhe... Na altura, governador? Na altura era o governador da Guiné, o governador militar e civil da Guiné, e esse capitão respondeu: não se preocupe, que eu falo nisso ao nosso general. O que deixou o homem perfeitamente... Não, eu estava a brincar, não sei, mas qual reprimir? Então não retirou tudo o que disse. Exatamente. Porque o Spínola conhece a característica, muitos conhecerão, de quando, enfim, tinha coisas a dizer, dizia, e às vezes era um pouco mais que duro. Enfim, e o senhor inspetor, na altura, não gostou da ideia de vir a ser confrontado pelo general por nos estar a incomodar. Ele
tratava-nos muito bem, o general Spínola, porque ele estava, na altura, em plena construção da sua imagem, que correu a Europa, do militar duro e sábio, com o seu monóculo e pingali na mão, conduzia as operações na Guiné, e havia uma operação, enfim, de promoção, uma campanha de imagem que ele estava a conduzir, e penso que essas boas relações que mantinha connosco passavam também por essa vontade de não arranjar conflitos. O programa das Forças Armadas era a parte de rádio, mas havia uma outra parte que era o serviço de radiodifusão e imprensa, que a imprensa tratava de enviar as notícias das coisas que o general Spínola ia fazendo, e, portanto, convinha manter umas boas relações. Olha, como citando o nosso querido e já saudoso Batista Bastos, em 1974, onde é que estavas no 25 de Abril? Estava em Coimbra, porque entretanto, acabaste a tropa e regressaste à então chamada metrópole. Vim para Lisboa com vontade de continuar na profissão. Batia todas as portas, Rádio Clube Português, Rádio Renascença, emissores associados de Lisboa, que era uma coisa que havia na altura, e não consegui entrar. E como tinha conhecido na Guiné, em Bissau, alguém da emissora nacional, decidi vir bater-lhe à porta, e ele disse-me: sim senhor, vamos fazer testes consigo, nós estamos com falta de locutores em Coimbra, e portanto poderá ser uma alternativa. Fiz os testes, com, entre outros, da minha querida Maria Leonor, querida e saudosa Maria Leonor, que antes de eu gravar coisas, textos, hipotéticas entrevistas, etc., me deu uma série de dicas. Algumas ainda hoje me acompanham, é curioso. Fiz os testes, foram aceites, e pronto, eu cheguei da Guiné em setembro, começo a fazer... De 73? 73, sim. Começo a fazer um estágio aqui em Lisboa, e em novembro estava a andar para Coimbra, onde estava no 25 de Abril. Foi, de facto, uma experiência muito, muito interessante, porque as instalações do chamado emissor regional de Coimbra eram uma vivenda, e por cima havia uma parte que tinha sido ocupada por um senhor que era o intendente do emissor regional de Coimbra. O intendente era o homem que dirigia politicamente, enfim, a rede de emissores do centro. Vim a saber mais tarde que ele ocupou o primeiro andar, mas não devia. Mas era ali que vivia, e onde tinha... E de onde não queria sair? Claro, e foi difícil tirá-lo de lá, porque ele não aceitava que aquela não era a casa dele, aquilo eram as instalações da rádio. E por lá se passeava com os seus cães. Há histórias muito interessantes. O senhor intendente descia de sua casa, uma escada interior, e vinha com os seus cães passear pela rádio. E era uma coisa que a mim me incomodava particularmente, porque os cães, enfim, tratavam das suas necessidades em tudo quanto era sítio. E eu um dia disse-lhe: senhor engenheiro, isto não é... Disse-lhe isto na sequência de ter escorregado numa pequena poça de urina que um dos seus cães tinha feito. Isto não pode ser... andarem aqui os cães, estavam uma série de colegas meus que ficaram petrificados por eu estar a dizer aquilo. Não sei se por isso, ou se lhe tivesse tocado um sininho de bom senso, desde esse dia os cães deixaram de andar por ali. Pelo menos terá servido para alguma coisa, não é? Coisa. Quanto tempo é que ficaste em Coimbra? Eu estive pouco tempo. Tive 1 ano e meio aproximadamente. Mas são boas rodagens, essas são coisas, sim, são sítios onde se aprende bastante. Sim. Como geralmente, como há pouca gente, fazemos tudo um pouco. É exatamente essa a grande... Eu vinha com uma boa rodagem do programa das Forças Armadas, onde todos tínhamos que fazer tudo. E digamos que fiz o estágio no PVA
e fiz a formação completa no Emissor Regional de Coimbra, exatamente por essas razões. Havia poucos meios, havia pouca gente e, portanto, tínhamos que nos desmultiplicar e aprender coisas que depois, numa estação grande como a sede, em Lisboa, não se justificava, mas que servia para, pelo menos, podermos dizer, epá, isto pode ser feito assim. Nomeadamente as montagens. Exatamente, no campo da montagem. Com fita, cola e tesoura. E pista única e tesoura. Nós fazíamos verdadeiros milagres, digamos. As pessoas agora, a malta mais nova que já entrou na era do computador, onde tudo é gravado, de vez em quando lá também se cracha as coisas, mas não faz a mais pequena ideia do que era fazer o corte e cola e meio segundo tinha que bater certinho. Claro. Não havia hipótese das coisas falharem. Eu lembro-me de nesses tempos, numa madrugada era preciso editar uma coisa e, acredites ou não, os estúdios estavam fechados, não se podia. E então eu editei uma coisa com uma tesoura de unhas de uma colega nossa, que estava de serviço, e com fita de cola que roubei De uma gaveta? De uma gaveta, uma coisa qualquer, e aquilo foi posto no ar e passou. Portanto, isto são coisas verdadeiramente homéricas. Ninguém pensa, e eu não defendo... E jurássicas mesmo. Jurássicas, que hoje se deve a trabalhar assim. Mas quando vejo os meios que hoje são postos à nossa disposição, não posso deixar de olhar para trás e de pensar as coisas que nós fazíamos. Havia companheiros da técnica que eram verdadeiros, chamava-lhes bruxos, porque faziam coisas absolutamente fantásticas quando era necessário limpar uma coisa. Faziam coisas absolutamente fantásticas, espantosas. Mas isso foi bom na medida em que me dotou de ferramentas, pelo menos mentais, para poder encarar qualquer tipo de trabalho com outro à vontade. Foram tempos muito, muito interessantes. Tu, quando vieste para Lisboa, já entraste para a RDP ou ainda para a Emissora Nacional? Não, ainda para a Emissora Nacional. Portanto, ainda a nacionalização só aconteceu depois, em 75. Em 75, na sequência do 25 de novembro. E eu vim para Lisboa em setembro de 75. Portanto, Para a Rua do Calhas? Para a Rua do Calhas, sim. A fazer o quê? Programas? Locutor. Que é de continuidade? Sim, fazia o programa da manhã. Foi nessa altura que os painéis de emissão se começaram a dividir em programas e eu estive no programa da manhã. Quem é que eram as pessoas que faziam um programa contigo? Era o Francisco Munhoz, era o Vítor Nobre, era o Gustavo Rosa, estou-me a esquecer de alguém, estou com certeza no Porto, agora não me recordo o nome, mas porque o programa era feito tendo como base Lisboa, mas depois com ligações aos emissores regionais. E era um programa muito interessante. Para a altura nós começámos a fazer o programa da manhã no dia 5 de maio de 74. Tenho a data muito... Então logo a seguir ao 25 de Abril. Foi logo a seguir ao 25 de Isso Abril. não eram tempos muito conturbados na altura? Eram, de facto, e politicamente muito controlados? Politicamente controlados nunca o senti, pessoalmente. Conturbados eram com certeza porque todos os dias estava anunciado um novo golpe para o dia a seguir, que depois não se concretizava e havia de facto uma certa tensão. Mas foram tempos que não me importaria de voltar a viver. Nunca te entrou um militar pelo estúdio dentro? Não, mas recebi telefonema. O diretor de programas na altura era um capitão. Então, se o presidente da RTP era um major. Era o Major Yanes? Não. Major Yanes na televisão. Sim, na televisão. Foi o que eu disse. Na televisão. O diretor de programas era um capitão, um homem de muito boas relações, com quem eu, e que eu me lembro, qualquer dos meus colegas nunca teve qualquer problema, nenhuma chamada de atenção. Era um homem até com uma certa piada, que ele ouvia
e ia controlando. Porque de vez em quando cruzávamos, você esta manhã, não sei o quê, não sei o que mais. Portanto, ele estava atento. Mas é bom que nós nos sintamos ouvidos, no mínimo. Sim. Desde que não haja, digamos, uma intromissão naquele que é o nosso trabalho, não tenho nada contra. Mas foram tempos, perdão, de facto fantásticos, onde as coisas se passavam a um ritmo alucinante, o que era agora, 10 minutos depois já não era, e mesmo a coisa que entretanto tinha acontecido já estava em perigo de ser alterada por, enfim, foram tempos homéricos. A música que se passava nessa altura era muito revolucionária, era muito José Mário Branco, José Afonso, Brigada Vítor Jara, por exemplo. Sérgio Godinho. Sim. Essa música... Até que se fartou, até as pessoas já estavam um bocadinho fartas para se passar. Claro. Era de manhã à noite. Estavam fartas daquela que era a música da emissora nacional e depois, digamos que houve estas escolhas que foram feitas que eu penso que foram naturais e que decorreram de uma certa interpretação da liberdade. Porque há que ver esta coisa que me vem sempre à cabeça. Nós não sabíamos como é que havíamos de fazer as coisas na vida nova que se abria perante nós. E nesse sentido, de facto, havia muito a tendência para recorrermos à música que anteriormente não podíamos de todo passar. Mas, para além dos portugueses, havia também música francesa e música de Espanha, de Itália, que pontuavam as nossas emissões. Havia um sentido de responsabilidade pública nessa altura, porque a emissora nacional sempre foi muito conotada com o Estado, com o Governo, e depois a passagem para a RDP, ou seja, a que surgiu da fusão da emissora nacional com o Rádio Clube Português, e os emissores associados de Lisboa, ainda de uma determinada altura. Sim. Naturalmente que sim. E havia aquilo a que se pode chamar estilos de trabalho que distinguiam perfeitamente quem vinha de cada uma das estações. Comercial, porque a rádio, a rádio comercial, no sentido de ser um espaço que era vendido. O Rádio Clube Português, publicitariamente, a maior parte deles estava vendida a produtores independentes. Tal como a Rádio Renascença também. Tal como a Rádio Renascença, portanto tinham uma dinâmica, ou tinham dinâmicas completamente diferentes, e fazer, digamos, o encontro dessas diferentes sensibilidades não foi difícil, mas levou tempo, porque de facto a emissora nacional e a RDP, que se lhe seguiu, tinha essa conotação de estação muito ligada ao poder. Não que as outras estações, as estações comerciais, também não estivessem ligadas. E de que maneira? Havia espaços que eram ilhas, não nos esqueçamos que a senha do 25 de Abril saiu em espaços que eram comercializados. Eram produtores independentes que tomavam conta do programa, onde saiu o Grândola. Nomeadamente na Rádio Renascença. Na Rádio Renascença. Antes depois do adeus. Portanto, isto para dizer que essa diversidade até de interesses comerciais entre os diferentes produtores que exploravam espaços de emissão levavam a uma mescla de estilos que não se notava na emissora nacional. Aquilo havia um padrão. Era mais engravatada. Era mais engravatada, sim, sem dúvida. Como é que tu passaste o resto dos anos 70 e depois toda a década de 80 até às grandes transformações com as rádios privadas nos anos 90? Passei com relativa calma. Porque eu trabalhei, nunca tirei isto do meu currículo, até novembro de 1975
Depois, na sequência do 25 de novembro, fui suspenso e posteriormente despedido. Da emissora nacional. Então já da RDP. Da RDP. Alegando? Como? Alegando? Alegando que eu tinha participado no golpe, enfim, coisa que ficou por provar, que foi uma coisa muito interessante. Qual golpe? Do 25 de novembro? Sim. Com acusações tão interessantes como esta. Uma colega minha, que estava grávida, estava no final da gravidez, 25 de novembro, ela teve a criança no dia 30 de dezembro, portanto, estava há um mês, estava com 8 meses de gravidez, e então vinha da discoteca, uma escada em caracol, que dava acesso à discoteca, na Rua do Calhas, carregada de LPs. Eu trabalhava num gabinete ali assim, e quando a vi grávida, com um barrigão, a carregar LPs, foste ajudá-la. Fulana, tu ainda te espalhas, ainda vais cair por aí abaixo, dá cá os LPs. E agarrei nos LPs e levei-os para o estúdio onde ela ia trabalhar. Isso foi transformado numa acusação muito curiosa. Ajudou uma colega a transportar discos para uma cabine sediciosa. Isso vinha lá no processo? Vinha. Com essas palavras? E quando eu expliquei... Sim. E quando eu disse, atenção, fulana estava grávida, vinha com um monte de LPs, a descer uma escada em caracol, e hoje isso não foi aceito. Mas enfim... São daquelas injustiças... São daquelas histórias que na altura nos revoltam, mas que... Mas assim, já nessa altura, a seguir em 75, ficaste desempregado. Fiquei desempregado. Quanto tempo? Até 81. Então o que é que aconteceu nesse período de 6 anos? Eu trabalhei em cinema, trabalhei em jornais, mas mais principalmente em cinema. Mas a fazer o quê? Tinha ideias para fazer coisas... Filmes? Assim, pequenos, não ficções. Documentários? Sim, documentários. Mas davas a voz? Não. Escrevia guiões, fazia guiões e fazia a parte de produção. Colaborava com o realizador. A única coisa de ficção em que participei indiretamente foi na produção da primeira série de ficção para a RTP, Os Retalhos da Vida do Médico. Do Fernando Amora? Do Fernando Amora, adaptados para a televisão pelo Artur Ramos. Foi assim o trabalho de fogo na área da ficção em que eu participei. Enfim, fomos sobrevivendo com... Não podias ficar parado. Pois, parado é que não, porque para além de tudo mais, era casado, tinha uma filha e havia que arranjar meios de subsistência. Também trabalhei pouco em publicidade, ao nível da produção de spots, dei voz para spots, enfim, fiz uma enormidade de coisas. Para sobreviver. Então, depois foste reintegrado, em 81? Eu fui reintegrado em 80... Tu e vários outros colegas? Sim, mais seis. Fomos reintegrados, mas quem estava no poder, na altura, nunca achou bem que nós tivéssemos sido reintegrados. Era a Aliança Democrática? Sim. Nunca, sempre olhou um bocado de lado para nós. E eu fui posto numa prateleira, depois tiraram-me da prateleira, puseram-me a fazer desporto, a trabalhar no desporto, que era uma área com a qual eu não estava nada familiarizado. Enfim, os tempos foram passando. Houve uma alteração depois, a partir de 1983, tanto ao nível político como a nível interno, e as coisas, a partir daí, digamos, encarreiraram num ritmo mais normal. Entraram um bocadinho nos eixos, digamos assim. Sim. Com uma nova visão do que era a rádio, do que deveria ser a rádio. E isso, em parte, ficou a dever-se pela entrada do José Manuel Nunes, que trabalhava na Antena 2 e que passou a ser o diretor de programas da Antena 1, que trouxe uma nova visão da rádio, e as coisas a partir daí foram, enfim, caminhando normalmente, com um percurso profissional no que me diz respeito,
absolutamente dentro da normalidade. Até 1996. O que é que aconteceu então nessa altura e porquê é que surge o Viva a Música e como? Vou-te dizer que em 90, 91 eu apresentei a um outro diretor de programas que na altura estava na empresa um projeto para fazer qualquer coisa semelhante ao Viva a Música. Aliás, tinha mesmo esse nome. Viva a Música. Ou seja, que seria um programa semanal de Sim, rádio ao vivo. Ao vivo. Na altura, a concretizar no Estúdio A da Rua do Calhas. Tínhamos ali todas as condições técnicas para o fazer. Ele rejeitou o projeto. Um ano mais tarde entregou a um ex-colega nosso que tratou de o pôr no ar, enfim... Não com o mesmo nome, presumo-se. Não com o mesmo nome. Mas as coisas não correram de todo bem, o programa durou 2 meses. E ficou assim. Em 96 eu retomei esse projeto. Porque achava que era necessário, era possível, e na altura houve a sensibilidade, sim senhora, vamos tentar. Tínhamos, entretanto, mudado de instalações, estávamos nas Amoreiras, no edifício da RDP das Amoreiras, que era um antigo edifício da Philips, tinha ali os seus escritórios centrais. Lembro perfeitamente. E ao nível ao pé do Liceu Francês. Exatamente, praticamente ao lado. E ao nível do resto do chão, tinha aquilo que era uma loja, onde a Philips expunha aquilo que tinha para vender, frigorífico. Ok, não me digas que transformaste aquilo no palco da rádio. E toda a gente dizia, pá, este espaço é grande, mas o que é que a gente pode fazer disto? Porque era uma loja com vidro que dava para a rua. Houve várias sugestões e eu fui um dos que faz-te aqui um auditório. Porquê é que não? É pá, um auditório. Já imaginaste o que é isto acusticamente? É tudo vidro. Se tivermos cortinas de feltro, que se possam correr, evidentemente, mas quando há música, serem corridas as cortinas, o problema do vidro está ultrapassado. E assim foi. Começámos em 96, com meios técnicos que não tínhamos, porque a música ao vivo exige ao nível da captação, nomeadamente equipamentos específicos, que nós não tínhamos, de facto. Fomos improvisando. Havia uma grande relutância dos músicos, porque, o equipamento não era o mais indicado. 2, era uma exposição muito grande, durante 1 hora, a estarem ao vivo, em direto. Desafinado. Pois, desafinado. Qual foi o teu primeiro convidado? Lembras-te? O HF. Do António Manuel Ribeiro. O António Manuel Ribeiro, com quem tinha muitíssimo boas relações há já muito tempo, e ele, com alguma relutância, que é compreensível, aceitou, e depois, pronto, nunca mais parou. Houve concertos que te marcaram? Em 20 anos? Eu sei que é difícil. Muitos. Não me peças para nomear quais os que mais me marcaram. Porque seria deselegante para todos os outros. Para todos os outros. Mas houve momentos que me marcaram muito. Nomeadamente, alguém que estava muito doente. O estado de saúde tinha-se agravado na semana anterior à ida ao programa. E eu telefonei e disse, bem, o melhor talvez seja cancelarmos, é uma questão de bom senso. E eu disse, não. Tenho o compromisso contigo. Posso presumir quem seja? Carlos do Carmo? É uma boa presunção. Não, só mostra o caráter do artista. E ele lá esteve. As pessoas não se terão apercebido. Ele fez uma boa parte do programa perdão, sentado num banco de piano, mas foi uma coisa que me marcou muito. Este sentido de responsabilidade. Teria sido fácil e compreensível dizer, vamos adiar isto para outra altura. Não, senhora, tudo se passou como nada houvesse ao nível pessoal do convidado. Já tiveste alguma nega? Muitas.
Muitas, é o que De mais pessoas há. que tu convidas e que não querem ir. Sim. E o contrário também é verdadeiro. Pessoas que também querem ir. Querem ir Sim. Felizmente são mais as pessoas que querem ir do que aquelas que, a pretexto das mais variadas desculpas, não querem. E há também um outro tipo, esse que me dói mais, pessoas que nós ajudamos. Nós, quando falo nós, falo a estação, falo a Antena 1. A lançarem-se. Sim. E que agora, não sei se por eles ou se pelas espantosas máquinas que os envolvem, agora não têm disponibilidade. Dói-me um bocado, confesso. Dói-me um bocado. Lembro-me de alguém que eu fiz muita força junto ao diretor de programas na altura. Vou cá trazer esta cidadã. E ele, eu trouxe e as coisas fizeram, mas foi muito difícil. E hoje em dia é complicado falar com ela. Está inacessível. Se calhar mudou, Inacessível. se calhar até mudou de telefone. Não mudou de telefone. Não mudou de telefone. Não me atende. Não atende, pois, exatamente. Mas enfim, são as coisas normais de quem, digamos, se atreve a fazer um programa com estas características. São 43, 44 emissões anualmente, porque o programa, como sabes, vai de setembro de um ano até final de junho do ano seguinte. Depois há ali um período Depois paramos, de férias. É um período também complicado para os músicos. Temos concertos exatamente, fora das grandes cidades. Já nem sei o que é que estava a dizer. São 40 e tal programas por ano. E muitas vezes é difícil estar a elaborar calendários, porque há muita gente com quem nós marcamos, mas depois, por circunstâncias várias, já não podem afinal naquela data, tem que se transferir para outra, e depois a outra já está ocupada por outro convidado, e jogar tudo isto. E assim sucessivamente, não é? E assim sucessivamente. Não é fácil de todo. Eu e a Ana Sofia Carvalhada, às vezes... Por acaso a tua filha, não é? Por acaso é a minha filha, é a produtora do programa. Às vezes passamos momentos muito complicados. É que aquilo parece fácil de fazer, mas é muito difícil de produzir. Numa hora. Mas tudo o que está por trás é muito... É um grande trabalho de produção. Ela é a tua verdadeira herdeira, pelo menos em termos de apelido e em termos de... Em termos de apelido, sim. Em termos de programa, não sei. Creio até que não. Tens algum sucessor? Não, nem estou preocupado com isso. O programa há de, como todos os programas de rádio, acabar um dia. Os Cantos da Casa já acabaram? Não, os Cantos da Casa... Não, era um ponto de interrogação. Não terminaram. Não terminaram. Não. Continua. É outro programa teu. Sim. Esse diário? É diário. Houve uma alteração nos horários, por decisão do diretor de programas. Costumava ser transmitido antes das 6 da manhã e antes das 3 da tarde. Creio que estou a dizer bem, agora só é transmitido antes das 6 da manhã e tenho uma emissão de 1 hora ao domingo, entre as 7 e as 8 da manhã. Portanto, nesses Cantos da Casa especial aos é mais virado para as músicas da tradição oral. Não necessariamente aquelas músicas puras e duras da nossa tradição oral, mas a área trad folk, gente que trabalha nesta área que tem diversos, não lhe chamaria compartimentos, mas tem diversos ramos. Aliás, que é uma obrigação da Rádio Pública também não fazer esquecer esse tipo de música que é tão tradicional e tão portuguesa. Uma última questão, meu querido Armando Carvalhada, que já estamos a ultrapassar mesmo o tempo. São muitos anos de rádio, são mais de 40 anos. Há muitas histórias para contar. Há muitas histórias e virás cá com certeza numa próxima oportunidade. Como é que tu defines atualmente o teu trabalho? Naturalmente, houve evolução daquilo que tu fazias nos anos 70 para os anos 2000 e quase 20, mas a paixão está lá, mantém-se intacta. Essa é a palavra-chave. Fazer rádio, para mim, é dar corpo a uma paixão que me acompanha. Isto pode parecer muito poético, mas não é. Não tem nada de poético. Quando eu te disse que nos anos 60 descobri a rádio e quis trabalhar na rádio, com todos os constrangimentos, com todas as queixas que possamos ter nos dias que correm, a paixão continua
a ser a chave para a minha profissão. E essa, de facto, não morre e jamais sairá um dia quando tu saíres também fisicamente destas instalações. Provavelmente, mas a paixão move-me por muito que às vezes tenha eu próprio pena da paixão ser tão grande. Muito obrigado e até à próxima, que seja breve. Obrigado, Germano.